falamos tanto de fé, caminhamos tanto em cima da fé, e hoje a gente quer falar da fé simples, mas poderosa. Data show, Lucas capítulo 7, do versículo 1 a 10. Se você tem Bíblia aberta, a luz vai ficar acesa para você poder ler na sua Bíblia. E logo após eu terminar a leitura, eu vou te dar um recado. Alguns vão gostar, outros não, mas o problema não é meu, é seu. Amém? Então vamos ficar em pé. Lucas capítulo 7, de 1 a 10. Lucas capítulo 7, de 1 a 10. É isso que eu falei? Tendo Jesus concluído todas as suas palavras, dirigiu-se ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com instância, lhe suplicaram, dizendo: ele é digno de que lhe faça isso, porque é amigo do nosso povo, ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso eu mesmo não me julguei digno de ir ter contigo. Porém, manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isto e ele faz. Ouvidas essas palavras, admirou Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Senhor, continua falando conosco, em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Queridos, o recado é do primeiro banco a quem está sentado na última cadeira. O Espírito Santo de Deus fala através da sua palavra. Salvo se você está de plantão do seu serviço, hospital ou um outro plantão, é injustificável você abrir o seu celular para olhar algum texto bíblico. Você está desrespeitando o Espírito Santo. Porque a partir de agora o Senhor vai falar com você na palavra ministrada. Nós falamos isso no culto passado, reforçando hoje, e daqui uns dias não precisaremos reforçar mais, porque não é possível a gente estar na igreja, num culto, e ao mesmo tempo conseguirmos receber uma outra mensagem e dar atenção àquela mensagem. Que Deus possa te ajudar a compreender isso e respeitar o Espírito Santo, e não usar o celular em pleno culto, em plena igreja. Vale para os visitantes e vale para os que frequentam essa casa. Nós precisamos entender: se eu entrei dentro de uma casa do Senhor, eu vim com propósito, adorar a Deus e ouvir a sua palavra. Está dado o recado, muito obrigado. Se você tem uma Bíblia, amém. Se você não tem uma, podemos te dar um conselho para que você entre o ano de 2025 numa posição superior. Compre uma rapidamente. Bíblias boas, de qualidade, média R$150 talvez. E um celular baratinho. Não precisa falar para o seu preço, que você sabe. Então nós precisamos entender que eu e você
queremos ser beneficiados pela fé simples e poderosa. E esta fé simples e poderosa, nós acabamos de ler esta palavra dirigida a nós por um homem que tinha crédito, porque Jesus olhou para ele, admirou a fé dele. Aleluia. Esse nosso Deus, Ele continua vivo e fazendo milagres extraordinários em todas as épocas. Se você está lembrado ainda no ano de 2024, por um bom tempo eu andei de muleta escorando, porque eu não conseguia ficar apoiado nem em pé, andei nas ruas, todo mundo, o que aconteceu, pastor? Foi dada uma estenose nas vértebras, que fechava os meus nervos, saindo ciático e todos eles. E você viu eu correndo aqui por dentro da igreja. Nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que continua fazendo milagre. Você pode aplaudir o Senhor? Se é para o Senhor, aplauda com vontade, porque para Ele é diferente. Nós queremos falar sobre aquilo que falamos o ano inteiro. Todas as mensagens do pastor João Marcos estão ligadas a isso. A nossa também está ligada a isso. Que a Flores Bela pregou também está ligado a isso. Nós precisamos entender, falar sobre a fé é fundamental para a nossa relação com Deus, é fundamental para termos acesso às bênçãos de Deus. Falar da fé é a chave que abre o depósito das bênçãos de Deus, que destrava a porta. E sem fé, a Bíblia diz que é impossível nós agradarmos a Deus. Então nós precisamos entender que a fé, ela precisa ser desenvolvida. Nós precisamos desenvolver. Jesus valoriza muito isso. O que é? Por exemplo, você não vai na Bíblia, você não vai ver na Bíblia Jesus avaliando pessoas pela estética, que está muito na onda hoje, nada contra. Você não vai ver Jesus avaliando alguém por bonitinho ou feinho. Você não vai ver, Ele não avalia ninguém a partir da aparência exterior. Jesus avalia as pessoas por dentro. Jesus sabe que você está aqui ligado naquilo que Ele está falando através do profeta da noite, ou que você está viajando, a mente está puxando para outros pensamentos. Jesus sabe, o pastor nunca vai saber, sua esposa nunca vai saber, seu marido nunca vai saber, mas Jesus sabe, porque Jesus olha o interior. E nessa ocasião aqui, Jesus olha para um homem. Esse homem era militar, ele era centurião num posto do exército romano, ele era um oficial que comandava 100 soldados. E Jesus comentou: não encontrei em Israel um homem como a fé deste homem. Você já pensou Jesus olhar para São José do Calçado, ou para a cidade que você pertence? O Francisco é bom de Itabapuana, outros aí eu não sei de onde você é, e olhar e falar: eu não encontrei ninguém como a fé deste homem, ou desta mulher aqui em Calçado, ou lá em Bom Jesus, ou na cidade que você é. Gente, isso é tremendo. Deus olha dentro de nós. Jesus elogia a fé desse homem, e não apenas elogia a fé desse homem, como opera um milagre. Por causa do quê? Por causa da fé daquele homem.
Jesus quer continuar operando um milagre hoje na minha vida e na sua vida, mas a fé é sua, é minha, é nossa. Eu preciso acreditar, eu preciso comprar rapidamente esse livrinho. Se você quer mais barato, essa aqui é do tipo R$100. Incorpore esta palavra na tua vida, viva uma vida de devocional diária, medite nesse livro, estude esse livro, participe da escola bíblica de treinamento, participe das células quando elas voltarem em fevereiro, busque o conhecimento, porque esse conhecimento da fé, ele só vai vir através da sua palavra. O milagre só vai vir através da sua palavra. Nós não podemos olhar a circunstância, nós temos que acreditar na palavra. A fé do centurião provocou o milagre. Se você quer provocar um milagre, pare de reclamar, pare de criticar, lance palavras de bênção, acredita no sobrenatural, acredita no impossível, não fale contrário, não saia da tua palavra palavras negativas, creia pelo poder desse livro sagrado. Aleluia. Pois bem, a história bíblica nos conta um fato acontecido e demonstra o poder de Deus tocando a vida das pessoas por meio de Jesus. Você sabe disso, mas é só para te ajudar. Eu amo a cor vermelha, falei isso com o pastor João Marcos no louvor. Eu gosto desse fundo aqui. Jesus não está aqui, Jesus está na glória, mas essa cruz vazia diz que Ele está aqui. O Espírito Santo está aqui, o Espírito Santo está dentro de você. E daí, você está valorizando Ele ou está desprezando? Quando você não lê a palavra, você está desprezando. Quando você lê a palavra, você está agradando o Espírito Santo. O Espírito Santo não pode fazer nada na minha vida e nem na sua vida se eu não ler, a não ser que eu não tenha leitura. A sua fé vem pelo ouvir. Você precisa ouvir, você precisa acreditar, você precisa entender que o Espírito de Deus trabalha dentro da sua linha palavra. Aleluia. Os evangelhos estão cheios de testemunhos maravilhosos, mas nós separamos nesta noite, quase no apagar das luzes de 2024, que ano difícil para muita gente. Para mim foi, se para você não foi, glória a Deus. Mas nós estamos fechando ele, vencendo pela fé. Você pode aplaudir o Senhor, porque você está vencendo, é pela fé, não é pela circunstância. Aleluia. Todos nós aqui precisamos aprender a ser simples no uso da fé. Precisamos aprender que a fé é descomplicada e simples, mas ela é poderosíssima. E essa história não precisa fazer nenhum esforço extra para percebermos que o personagem central é Jesus. Quando nós hoje entendermos que o personagem central da nossa vida é e precisa ser Jesus, não tem mais nada que vai nos abalar, que vai nos entristecer, que vai tirar de nós a alegria, a paz e a salvação. Nós acabamos de ler esses versos e praticamente todos eles fazem referência direta a Jesus. O Senhor havia acabado de pregar e ficou conhecido como um dos sermões mais famosos, o Sermão da Montanha.
E quando Jesus terminou aquele sermão, ele ia voltando para o seu lugar em Cafarnaum, sendo seguido por uma multidão. Algo para você, anotei aqui para você e para mim pensar: qual é a multidão que tem seguido você? Você está na multidão que está te levando para a eternidade, ou você está na multidão que está te levando para a escuridão eterna? A vida é breve, queridos. A vida é breve. Deus está te dando oportunidade, me dando oportunidade de olharmos valores, repensarmos em valores, porque daqui a pouco todos nós presentes nessa igreja partiremos desse corpo. E a pergunta que eu anotei aqui para trazer para nós é: qual é a multidão que tem seguido você? Qual é o testemunho que você tem levado pessoas a crer nesse Deus que você serve? E é nesse caminho que ele foi abordado por um grupo de líderes religiosos que vinham em nome de outro personagem que aparece no texto, o centurião, aquele comandante de 100 soldados. Ele tinha amigos, ele construiu até uma igreja para eles. Agora era de se esperar que ele fosse livre de problemas. Um militar com a posição de capitão, um militar que comandava 100 soldados, um militar bem preparado, formado, um militar que sabia batalhar as lutas diárias. Mas aquele militar estava aflito. Não era para um filho dele. Aquele militar estava aflito por um empregado dele, de grande estima. Mesmo nós estando preparados, mesmo nós estando treinados, nós passamos por situações que Deus permite para forjar o nosso caráter. Interessante, ele estava com a sua alma angustiada, o centurião, por alguém que vivia na sua casa. Pare e pensa um pouquinho. Tirando-os da sua casa, por quem você sentiu dor esse ano? Teve alguém que te angustiou, que não tinha nada a ver com você, mas que você se angustiou por aquela pessoa? Esse homem estava angustiado por um empregado, por um servo que trabalhava com ele. Você sabe, o texto diz que esse homem amava, estimava aquele empregado. Estimar é um valor. Nós, quando estimamos, amamos incondicionalmente, nós sofremos por aqueles que estão sofrendo. A gente sente a dor. O gordo tem quase 1 ano de hospital. Sempre falo dele aqui porque tem visitantes hoje. Eu vou lá todos os dias. Se eu não tiver encalçado, não vou, claro. Queridos, você já parou para sentir a dor do Sebastião Nascimento? A esposa dele está aqui, a diaconisa Antônia. Ela também vive, mora dentro do hospital. Qual é a sua dor por alguém que está sofrendo? Tem que estimar para sentir dor, né? Porque de repente você está insatisfeito com o seu corpo, com o dinheiro que você não tem, com o carro que não está bom. Sabe, querido, nós temos que pensar o que é valores.
Esse homem era um homem rico, de posição, mas ele tinha estima, ele amava aquele empregado. O que esse centurião fez? Ele pensou de uma maneira divina: Jesus na sua casa socorrer o seu servo. Pois nós queremos refletir nisso junto com você aqui, porque sabe que as maiores batalhas, os problemas que mais afetam, que mais nos machuca, são aqueles que costumam acontecer dentro de nossas casas. E muitas vezes a nossa casa, para o vizinho do lado, está tudo em paz, mas é uma máscara. Muitas vezes passamos em frente a uma casa e não fazemos ideia do nível de conflito que está acontecendo dentro daquela casa. E esse centurião, sendo um militar, era uma pessoa preparada para conflito, para batalha. Esse homem estava perturbado por esse problema, e ele era um homem preparado, mas a verdade é que ele estava angustiado, porque uma situação dentro da casa dele tirou dele a alegria. Ele estimava muito esse seu servo. E olhando aqui para a realidade nossa, Calçado, Bom Jesus e outra cidade que tiver aqui, as pessoas que congregam conosco, que participam da nossa igreja, quantos estão vivendo uma situação angustiante dentro de casa e o seu irmão da fé não sabe? E nem vai saber se você não compartilhar e pedir ajuda, nem o pastor vai saber. Nós temos irmãos, pessoas de nossa comunidade que gostariam no final do dia entrar em casa para relaxar, descansar, colocar a cabeça no travesseiro e dormir, mas não consegue. Por quê? Porque estão com um problema sério de enfermidade para resolver, um diagnóstico, estão com problema de relacionamento, marido, filho, estão com um boleto para pagar e não tem dinheiro para pagar. E quantas coisas acontecem dentro da nossa casa, por mais estrutura que se tenha, pode uma pessoa forte entre nós ficar abalada? Pode. E o que fazemos? Alguns desesperam. A televisão tem nos mostrado todo dia como está terrível o índice de suicídio em nosso país, como está terrível o índice de violência, inclusive de jovens e adolescentes. Por causa de conflito, pessoas não sabem como resolver. Se o pastor João Marcos tivesse a oportunidade de falar aqui agora, ele ia falar um pouquinho como está o grupo grande de pessoas que ele trata na psicanálise em conflito. Pessoas acabam encontrando um caminho que não dá alívio, mas é de desespero. Mas veja que esse homem, o centurião, ele surpreende as estatísticas. Por quê? O fato dele ser um militar, um oficial graduado, uma pessoa preparada na arte das batalhas, que talvez pudesse ser conhecido como o rótulo dele. E você sabe que pessoas que fazem isso olham para alguém que tem um título, tem uma posição, e sem conhecer direito faz o julgamento sobre ela. O que poderia esperar de um militar romano? Um império que dominava praticamente toda a terra naquela ocasião. O centurião aqui, ele era uma autoridade militar, e você sabe que o militar, como são vistos por muitos, é claro que não são todos, mas o padrão é um cara forte, bruto, firme, convicto. Talvez alguns falassem: esse homem é arrogante, ele anda desfilando de óculos escuros com um brasão do governo romano pendurado no peito, é arrogante toda a vida. Mas nada disso. O testemunho que nós vemos aqui é de uma pessoa sensível, amável, generosa, que tem bons relacionamentos acima de tudo.
é um homem de fé. Querida igreja, cuidado, e você que vai assistir esse culto depois, cuidado com os rótulos. Nós queremos aproveitar essa oportunidade para te dizer: cuidado para não julgar as pessoas pela aparência. Há muitos rótulos nos nossos dias, e certamente você já foi tentado a pensar que os policiais são violentos, que os pastores são ladrões, que os padres são pedófilos e coisas desse tipo, que pessoas ricas são insensíveis e que pobres são ignorantes, e por aí vai. O problema é que, se julgamos as pessoas pelo rótulo, podemos deixar de conhecer realmente como elas são e perdermos a oportunidade da amizade delas. E esse centurião, aleluia, que era de um nível, era militar, mas tinha também um coração bondoso e cheio de fé. Essa fé que nós estamos falando, porque se nós desenvolvermos essa fé como a dele, certamente nós vamos conseguir muitas bênçãos em nossas vidas e na vida das pessoas que nós amamos, aleluia. Quantos aqui querem receber a bênção de Deus, as bênçãos mais ricas de Deus? Levanta a tua mão. A igreja toda. É doido se a pessoa não quer receber. A igreja toda. Então, queridos, talvez para alguns não seja só um desejo, mas uma necessidade. Há quem diga: pastor, não é que eu quero, na verdade, eu preciso de um milagre na minha família, eu preciso de um milagre no meu casamento, eu preciso de um milagre de cura física, pastor. Para alguém que eu amo, eu preciso de um milagre na minha vida. Pois bem, não é complicado. É possível alcançar grandes bênçãos de Deus se apresentarmos a fé simples e firme como desse centurião. Mas preste atenção também: havia na vida daquele homem atitudes que respaldavam a fé que ele tinha, porque havia uma multidão e com certeza cada pessoa tinha sua necessidade, mas no meio daquela multidão toda, Jesus priorizou o centurião. Olha para o seu irmão do lado e diga para ele: Jesus quer te priorizar. Olha para ela agora e diga: Jesus quer te priorizar. Olha para a pessoa de trás e diga: Jesus quer te priorizar. Acredite nessa palavra, ela é profética. Jesus resolveu ir na casa daquele homem abençoar o criado dele que estava doente. Quantas pessoas gostariam de ter Jesus em sua casa? Mas Jesus foi à casa do centurião. Por quê? Por quê? Por quê? Porque as atitudes dele impressionaram Jesus. Eu quero impressionar Jesus com as minhas atitudes. O que você pensa disso? Você deseja impressionar Jesus com as suas atitudes? O que você pensa disso? Aquele homem impressionou Jesus com as atitudes dele. Não foi blá blá blá, não foi palavra, foi atitude. O centurião chamou a atenção de Jesus. Nós precisamos chamar a atenção de Jesus. A fé dele tinha algumas características, veja só. Em primeiro lugar, o centurião era um homem de compaixão e bom coração. Você tem sido um homem ou uma mulher de compaixão, de bom coração, ou você só pensa em você? E a música do Roberto Carlos: que o resto do mundo se exploda. Compaixão é dar, compaixão é compartilhar,
compaixão é servir, é o desejo de ver o outro feliz. Esse homem, segundo o texto bíblico, estava doente à beira da morte. Perceba que o coração bondoso do centurião, ele não podia tratar do criado como um criado, como alguém que segunda categoria, mas ele é um homem que estima, que ama, que dá valor no outro. Ele conseguiu olhar para o servo além do rótulo, capitão, centurião, militar, homem importante. E a palavra servo aqui tem o sentido de escravo. Mas ele não tratava como escravo. Tanto é que ele se move de uma maneira decisiva para que Jesus pudesse curar o seu criado, o seu escravo. Era propriedade dele. Irmão, a solidariedade tem um grande valor no reino de Deus. Quando, por exemplo, você faz uma oração, e você sabe que eu sou um homem que ora de madrugada, mas tem muita gente aqui também que ora. Quando você faz, por exemplo, uma oração, não por você mesmo, mas por outra, isso toca de maneira especial o coração de Deus. Eu disse aqui, alguns de vocês conhecem, outros não. Um dia a Bruna, que faz medicina, está formando residência, pediu para mim orar por ela, para as provas que ela tem que fazer de residência. Ela está presente aqui, não mandei ela ficar em pé, porque não precisa. Eu estou acabando de dizer para você que eu oro por ela, e o texto está dizendo como isso agrada o coração de Deus, você orar por outra pessoa, que não é por você mesmo. A intercessão é importantíssima no mundo espiritual, e nós temos que entender isso. Não há erro nenhum em você orar a Deus suprir você e as suas necessidades, não tem erro nenhum. Mas a Bíblia nos encoraja a fazer isso. Mas o coração de Deus é tocado de modo especial quando nós pedimos por outra pessoa. Foi o que o capitão fez. Ele, na realidade, ele pediu para outra pessoa. E nós precisamos entender isso, porque um coração que se preocupa com o outro, que se importa com o outro, aquele que é capaz de mover compaixão e reconhecer o problema que não é seu e do outro, isso impressiona o coração de Deus. Você pode bater palma para o Senhor e dar um glória a Deus bem gostoso para impressionar o coração de Deus. Sabe, irmãos, nós vivemos num tempo de egoísmo, onde as pessoas estão cada vez mais preocupadas consigo mesma, mais interessadas somente em suas coisas. Mas aqueles que estão dispostos a seguir Jesus não podem olhar só para si mesmo, porque o Evangelho de Jesus não é assim. O Evangelho de Jesus diz que ele pregou e resume em duas verdades: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Quem se ama, ame o próximo como você ama você mesmo, e você não vai ter coragem de desfazer, de falar mal de ninguém. Quando eu amo o meu semelhante, quando eu entendo que todos nós temos o mesmo valor diante de Deus, ricos e pobres, políticos e não políticos, e além de entender, quando nós mostramos com atitude, nos importamos com os outros a ponto de orar a Deus por ele, isso toca o coração de Deus. E quando fazemos isso, nós fazemos olha para mim, um alinhamento com a palavra dele.
esse alinhamento do nosso coração com o coração de Deus, Deus vai mover o céu, vai mover o mundo por causa disso. Então a fé que o centurião demonstrou era pautada num coração cheio de compaixão, cheio de solidariedade. Além disso, tinha disposição de ouvir e crer. O centurião ouviu falar de Jesus, enviou alguns amigos religiosos que fossem pedir para Jesus. Agora preste atenção nesse detalhe: esse homem não conhecia Jesus, esse homem nunca tinha visto falar de Jesus, nem conversado com Jesus, mas quando ele ouviu falar de Jesus, já bastou. Esse homem deu ouvido. Você nessa noite está dando ouvido a Jesus, ou esse aparelhinho está tentando você aí para dar uma olhadinha nele? O meu está aberto, porque o sermão está dentro dele. Sabe, queridos, ele ouviu e ele conectou e ele recebeu. Mas pensa, o centurião romano poderia dizer: isso que falam de Jesus é conversa, é história. Tanta gente fala para nós hoje, quando você está evangelizando, o povo sempre inventa história, mas não, ele ouviu falar de Jesus e creu. Nós imaginamos que logo depois de ouvir sobre Jesus, ele procurou saber mais algumas coisas sobre Jesus, e quando ele toma a iniciativa de buscar Jesus, ele já sabia algumas coisas sobre Jesus, e ele, crente, ele tinha certeza que Jesus poderia fazer um milagre. O centurião, ele creu em Jesus, porque ele ouviu, dispôs a ouvir. Irmãos, não tem exercício mais importante para a nossa fé do que esse. Aliás, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Nós estamos vendo o Brasil e o resto do mundo de ponta cabeça, todos os valores morais de ponta cabeça, mas nós estamos firmes, em paz, porque nós ouvimos falar na palavra de Deus que nos últimos dias os valores, eles trabalhariam para ser mudado. Mas eu e você que estamos aqui nessa noite, permanecemos firmes, porque nós temos ouvido a palavra, acreditamos na palavra e temos certeza absoluta que Deus nos levará até o final com a convicção da fé que nós temos. À medida que nós ouvimos a palavra da fé, ela vai sendo despertada em nós. Mas tem cristão que pede a oração: Deus, aumenta a minha fé. É ignorância. Sabe quando a fé dele vai ser aumentada? Quando ele ouvir a palavra de Deus. Então ele vem à escola bíblica de treinamento, domingo pela manhã, ele vai pegar as mensagens de quinta, de domingo, ele vai pegar a mensagem de célula, ele vai buscar participar de grupos pequenos, ele vai buscar devocional, ele vai buscar os recursos que o Deus nos dá para termos essa fé firme, como Jesus trabalhava ali naquela época. E esse centurião ouviu falar. O centurião ouviu falar de Jesus, encheu de fé. Olha o que o centurião fez. Ele ouviu, encheu de fé, mandou um grupo de amigos fosse Jesus, pedindo: Senhor, eu creio que o Senhor pode curar o meu criado que está na beira da morte lá em casa. Ele teve essa atitude, ele teve disposição para ouvir a palavra e creu. Você teve disposição para largar tudo em casa por uns minutinhos, que é 1h30, e saiu lá de onde você mora e veio aqui para ouvir uma palavra da parte do Senhor, porque você creu, você acredita, e Deus vai te honrar. Esse homem creu a ponto de mover a fé do Senhor. Você tem tido disposição na sua vida? Tem buscado ouvir a palavra de Deus? Amanhã eu devo soltar de madrugada ou no outro horário. A irmã Terezinha está aqui, está lá, ela me ajudou. Ela trabalha no asilo, estava de folga, foi lá comigo, para a gente fazer um culto mensal lá. Queridos,
que alegria, que coisa gostosa você levar a palavra para aquelas pessoas, alguns cadeirantes, outros de muleta, sabe, naquele finalzinho de vida. Mas sabe o que enche o nosso coração? É saber que um dia você também vai chegar nessa fase. E a gente está procurando ser útil àqueles que estão ali. Você tem buscado ouvir a palavra de Deus? Eu estou quase encerrando, tá? Daqui do púlpito, quando estou pregando, você vê pessoas atentas e pessoas viajando. Nós não podemos convencer as pessoas. O Espírito Santo está dentro de você e não vai fazer nada se você não se mover para ouvir aquilo que Ele está falando com você. Então, ouça. Pessoas que impressionam Deus são pessoas que amam ouvir a palavra de Deus. E esse centurião ouviu a palavra de Deus. Ele gostou, ele amou a palavra do Senhor, e cresceu, e ele concluiu: bem, Jesus tem autoridade de Deus, é filho de Deus. Se ele mandar uma palavra, e o meu servo vai ser curado. Você precisa ouvir a palavra de Deus, crer, para você vencer as dificuldades. E graças a Deus, hoje é que dia? 22, falta 8 ou 9 dias para acabar esse ano. Temos um novo ano pela frente, muda o calendário. Mas se você olhar para as perspectivas econômicas, ele não será diferente de 2024. Mas quem caminha pela fé, você pode ter certeza absoluta, a fé faz o milagre. A fé, nós precisamos acreditar no milagre. Deus cuidará de nós em 2025. E nós aprendemos aqui nesse texto como é importante a gente investir em amizades. Esse homem não era sozinho, ele tinha amigos. E a palavra de Deus mostra que os amigos são abençoadores. Os amigos, eles foram até Jesus, os amigos dele, para falar com Jesus a respeito dele. E eu refiro a amigo, pessoas capazes de entrar na presença de Deus por você, orar por você, pedir por você, pelos seus filhos, pela sua família, pelo seu trabalho. Você pode ter certeza absoluta como é importante intercedermos uns aos outros. E essa amizade foi construída. O texto sagrado diz que os amigos insistiram com insistência para que Jesus fosse lá. Eles citaram, ele inclusive construiu a nossa sinagoga. O grupo que ele enviou foi de amigos, porque foram pedir a Jesus que o curasse, com insistência. O Senhor precisa atender esse homem é bom, ele é muito bom, ele é generoso. Ele é capaz de tirar o dinheiro do bolso, e tirou para construir uma igreja. Esse detalhe me fez lembrar de um detalhe. Logo que eu converti, há uns 30 anos atrás, precisou de comprar uma igreja lá em Cariacica. E pergunta se eu não fiz isso. Levanta a Bíblia para cima para te falar isso. Fiz, de coração. Qual o resultado disso? Que eu estou em pé aqui até hoje. Não se construiu aquela igreja, eu comprei um local com a casinha e tudo, a igreja lá em Cariacica, Flechal, nem lembro o nome do lugar. Eu sei onde é o lugar, mas não lembro o nome. E agora eu estou vendo aqui num texto bíblico que ele também construiu uma igreja. Às vezes você faz uma coisa há 30 anos atrás, Deus nunca vai esquecer aquilo que você faz.
Quantos livramentos Deus me deu de lá para cá. Sinagoga é um lugar que eles ficavam para estudar a Bíblia. Você é uma pessoa que investe em outros, você é uma pessoa generosa, porque pessoas generosas não ficarão sozinhas. Sabe, quando nós dedicamos a abençoar outros, isso é uma semeadura. Você semeia e vai colher depois. A Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Nós precisamos ter um coração generoso, porque quando nós damos mais tarde, Deus vai usar pessoa também para nos abençoar. Não tem erro, o que o homem semear, ele colherá. É sempre maior que a semeadura. Pensa num caroço de milho. Foi o que aconteceu com esse centurião. Ele tinha amigos e líderes religiosos que foram dizer da necessidade dele para Jesus. Senhor, ele é gente boa. Jesus, quando ouviu o pedido desses amigos, esses amigos falaram com Jesus para ir lá. A gente precisa valorizar aqueles que trazem Jesus para dentro da nossa casa. E o texto diz que Jesus falou para eles: pode ir que o rapaz está curado. Quando ele chegou em casa, a equipe, o homem já estava curado. Vamos ficar em pé? Fé simples e poderosa. Falta 8 dias para acabar 2024. E talvez você trabalhou, mas não venceu as dificuldades. Da fé simples e poderosa, que pode mudar a história do seu neto, da sua neta, do seu bisneto, do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Apaga as luzes para mim, deixa só a do centro acesa, ou pode apagar tudo lá atrás, por favor. Alguém apaga essas luzes para mim. Só deixa os disjuntores. Pode apagar tudo, Alex, fica melhor, pode apagar tudo. Eu quero fazer um convite a você, porque você fica menos constrangido. Se você precisa de uma fé simples e poderosa, vem aqui no altar. Nós vamos orar por você. O pastor João Marcos vai estar te ungindo. Se tem pessoas que precisam dessa fé simples e poderosa, é a sua grande oportunidade. Falta 8 dias para acabar o ano. Talvez você tenha um problema com o filho, com o marido, com a esposa, financeiro, falta de emprego, não sei. Não é campanha. Nós estamos chamando você para vir até o altar e falar com o Senhor que você quer uma fé simples e poderosa, uma fé que muda a sua história. Você já não sabe mais o que fazer. O pastor João Marcos está aqui no altar e ele vai estar ungindo vocês. Esta fé simples e poderosa que nós acabamos de pregar é bíblica, é verdade, não é teatro, é a palavra revelada de Deus. Se você precisa de uma libertação, se você tem algo que está amarrando a sua vida, eu não sei qual é o teu problema. Se você falhou com Deus porque não dizimou, pecou contra o Senhor, não sei. É uma fé simples e poderosa. Deus tem algo para o seu coração. O restante que não veio, estenda as mãos para cá. Os que estão aqui embaixo, estenda as mãos para o altar. O pastor já está ungindo, nós vamos orar.
la candara manaha, shirili candara manana manashariala la candara manashiri candara manaha, shirili candara manashariala la candara manashiri candara manahai, shirili candara manashariala la candara manashariala la candara manahai, shirili candara manashariala la candara manashariala la candara manahai. Senhor, eu declaro em nome de Cristo o que cada um veio buscar, faltando 8 dias, eu declaro sobre a vida de cada um deles, recebendo pela fé, como esse centurião, um milagre da parte do Senhor. Agora vocês não saem do lugar ainda não. Todos vocês que estão aqui, levante a sua mão para o céu e comece a agradecer a Deus pela fé. Comece a agradecer. Agora é você que vai orar. Agradeça a Deus pela fé. Agradeça, 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 agradeça. Creia que Deus te visitou e que Deus fez o teu milagre. Permaneça aqui na frente, os que estão. A igreja, estenda as mãos para cá, por favor. Que a graça do Pai, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo nos levem em paz. E toda a igreja diga... Pode acender as luzes, dá um abraço no outro e vá em paz. Deus te abençoe.